E será que O Homem do Norte, The Northman, é mais um acerto da carreira do Robert Eggers? Ou será que o filme é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme O Homem do Norte, The Northman. E chega aos cinemas o filme O Homem do Norte, The Northman. E esse era um filme que eu estava muito ansioso para assistir. Não só porque eu me interesso muito pela mitologia dos vikings, a mitologia nórdica, mas também pelo diretor que está envolvido nele, o Robert Eggers, diretor de A Bruxa e O Farol. Dois filmes que eu gostei muito. E esse filme O Homem do Norte vem mais uma vez para provar como tem um grande diretor aparecendo aí, como tem um grande diretor que vai marcar sua história no cinema, na minha opinião, vendo esses três primeiros filmes, porque ele é um diretor que ele não fica preso nas coisas que deram certo na sua carreira, ele não fica preso na mesmice ou tenta simplesmente repetir um gênero. Ele é um diretor super criativo, super inventivo, que nos seus três filmes, que os três eu gosto bastante, inclusive já O Homem do Norte, né? São três filmes que ele traz estética, direção, forma de conduzir sua história completamente diferente e de uma forma bem feita. Quando você assiste A Bruxa conta a história de uma família na Inglaterra praticamente vitoriana, e ali você vê que ele filma de uma forma, conduz sua história de uma forma que é completamente diferente do que ele faz em O Farol. O Farol que é um filme que é uma história que não tem nada a ver com o terror da bruxa, e ele conta essa história em preto e branco. Até na proporção que ele prefere mostrar o seu filme é diferente. E O Homem do Norte, mais uma vez, ele entrega um filme com estética diferente, com uma forma de conduzir o seu filme de uma forma diferente. Porque ele percebeu que cada filme é um filme. Cada filme ele tem que se reinventar e cada filme ele tem que contar a sua história da maneira que ele acha melhor. Talvez O Homem do Norte seja o filme mais fraco dos três que ele fez. Mas mesmo assim, é um filme muito bom, muito acima da média. E a gente começa falando da direção, já que eu elogiei tanto o Robert Eggers. Eu gostei muito de como ele consegue mostrar a mitologia dos nórdicos, dos vikings, mostrar respeito à cultura deles através da direção, através da vestimenta, através da forma como ele mostra elementos tanto místicos como na parte das partes mais deles serem selvagens, de uma forma super natural. Tudo se compõe perfeitamente em tela, desde o visual de um lobo que eles usam numa cena onde eles têm que invadir um lugar, até na parte das escritas dentro do corpo, mostrando como é um escravo ou não, a mitologia. Tudo é bem feito na parte da direção, tudo é muito bem amarradinho ali, tanto no roteiro e da direção. A direção consegue te colocar dentro da ação o tempo inteiro, num filme que foi vendido, na minha opinião, de uma forma bem errada. Se você assistir os trailers de O Homem do Norte, você vai ver que ele foi um filme que foi vendido como um filme de ação viking, e o filme não é isso. O filme é um filme bem mais parado, é um filme bem mais pra mostrar a mitologia. Robert Eggers não quer um filme de ação de viking memorável, ele quer te mostrar como funcionava a mitologia daquelas pessoas, como funcionava tanto a parte de como eles tratavam a batalha, como eles tratavam família e como era o conceito de vida deles. Inclusive, essa é uma parte que eu gosto bastante. O começo do filme, ele começa bem e depois ele dá um pouco uma queda de ritmo, mas mesmo assim, ele é um filme que ele consegue te mostrar tudo. E a direção ajuda muito nisso. Uma direção que em muitos momentos não tem medo de ser crua e um pouco mais violenta, mesmo não mostrando a violência. Com cenas muito bem filmadas, como uma cena onde nosso protagonista tira um cara do cavalo através de um machado, um golpe de machado, sem cortar uma vez a cena, dando todo o impacto. O diretor prova que ele consegue mostrar bem o sentimento das pessoas através de ângulos que ele foca muito no rosto para mostrar muito as expressões dos personagens, até em cena de ação. E uma coisa que a gente não tinha visto muito nos outros dois filmes dele é que ele mostra que ele tem sim uma boa condução de câmera para mostrar as cenas de ação. Mostra como ele tem um domínio da câmera, um domínio do ambiente, e ele consegue fazer com que tudo fique natural. Assim como eu falei, vários momentos da cena ele consegue misturar o real com o místico dos nórdicos, sem em momento nenhum você se questionar que algo tá forçado, mal feito, não combina. Você entende aquela mitologia e você até entende como os nórdicos pensavam naquela época. Tudo isso graças a uma direção muito bem feita, que tem alguns problemas, tem um momento ou outro que eu não gosto muito. Eu acho que ele poderia, sim, ter feito um pouco mais grandioso, um pouco mais... Tem uns momentos de respiro do filme, onde a direção poderia ter feito um momento onde a gente sentisse mais algumas coisas, como por exemplo no casal da Anya Taylor-Joy com o Alexander
Skarsgård, que é o nosso protagonista. Já que a direção não tem muitos momentos com esses dois em tela, e você precisava se convencer que esses dois seriam um casal no filme, que você se interessaria por eles, se preocuparia com eles, e queria ver mais o casal deles, todo momento que eles estão em tela, a direção tinha que ser um pouco mais sutil, e em alguns momentos, algo que eu senti falta. Tem um momento onde os dois estão juntos, que era pra ser um momento romântico, um momento mais... acho que o momento mais leve do filme, pode-se dizer assim, depois que eles fazem sexo pela primeira vez, e é uma cena que eu acho que eu senti falta um pouco ali. Senti falta um pouco de uma direção onde fosse um pouco mais delicada. Talvez em alguns momentos de um pai com um filho, esse momento eu senti um pouco de falta, uma direção que em alguns momentos é um pouco mais bruta do que poderia ser. É muito boa, é muito bem feita, mas esse ponto eu acho que faltou um pouco. Mas tirando isso, não é só a direção que é muito boa. Tecnicamente, tem que elogiar muito a trilha sonora e a fotografia desse filme. Fotografia essa que consegue trabalhar perfeitamente o jogo de luz da câmera junto com a direção. Fotografia que, óbvio, é muito bem feita, consegue destacar muitos dos cenários, te coloca dentro da cena de ação. Em alguns momentos você sente aquela sujeira dos vikings e a brutalidade deles contra crianças, mulheres e até outros... disputas dele, até cenas mais calmas, cenas da fotografia mostram muito bem o detalhe das roupas dele, dando até outra coisa que tem que ser elogiado do diretor Robert Eggers, como ele respeita a mitologia nórdica, não só na parte mística, mas na vestimenta, na forma como eles... mas na vestimenta mesmo, como ele usa muitas vestimentas e como em cada lugar representa uma coisa completamente diferente. Você vê como o diretor teve um estudo e teve um respeito sobre aquela cultura para fazer isso. E a fotografia sempre se destaca muito isso, as cores. O filme não tem muita cor, e aí entra a parte do jogo de luz. No filme A Bruxa, ele já não usava muito a luz, por causa que lá, eles, já que é uma parte da Inglaterra muito antiga, é mais poucas luzes que se aparecem. Mas ainda tem mais luz porque eles ainda são um povo um pouco mais moderno que nesse filme aqui, apesar de ser muito antigo. Aqui, né, depois no Farol, já que é no Farol e o filme é preto e branco, ele também usa muito jogo de luz para destacar a cara dos personagens. Aqui, ele usa o fogo. O fogo tem muita importância durante todo o filme, e já que os vikings usavam o fogo para tudo, a forma como ele filma as pessoas, a forma como ele usa a silhueta dos personagens para poder dar destaque para eles, é algo que surpreende bastante e é muito bem feito. As luzes desse filme é um show à parte, me agradou bastante todo esse conceito, eu gosto como ele usa essa técnica e como a fotografia usa muito. A fotografia dá destaque até nessa coisa de você entender porque alguns caras são o chefe. Só a silhueta deles através da chama, você já entende porque ele é o chefe daquela organização. E a trilha sonora também. A trilha sonora faz com que o tempo inteiro você fique agitado na cadeira, queira ver mais coisas, cena de ação, até ajuda em algumas cenas que eu acho que se a trilha sonora não funcionasse tão bem, deixaria o filme um pouco mais arrastado, mais chato, porque como eu falei, depois do começo tem um momento no filme que tem uma pequena barriga que incomoda um pouco, mas tirando isso, a gente entra agora nos atores, porque é outra coisa que o filme acerta muito. Como eu falei, o casal principal que deveria ter tido uma química forte, não tem, mas individualmente são dois atores fantásticos que funcionam muito bem. O Alexander Skarsgård funciona perfeitamente, tanto na parte física, ele entrega fisicamente, como na parte da atuação. Ele é um bom protagonista e você sente a dor dele e você quer seguir a jornada dele durante todo o filme. E aí na Taylor-Joy, que eu acho que poderia ter mais participação, poderia ter mais fala, eu queria ter visto mais da parte mística através do olho dela, que é chamada de feiticeira, mas mesmo assim, ela é uma atriz fantástica, que eu adoro ela e eu acho que ela tá muito bem aqui. Outros atores eu acho que poderiam ter tido mais destaque, tem bons nomes que tem pouco espaço aqui. A Nicole Kidman, por exemplo, tem bastante espaço, mas por exemplo, o Ethan Hawke e o William Dafoe estão nesse filme e eles são muito pouco usados, são dois grandes atores que poderiam ter um pouco melhor. Eu gostei bastante do roteiro desse filme, inclusive durante todo o filme eu fiquei pensando assim, pô, eu tô gostando do filme, a história tá bem feita, mas tá muito clichê algumas coisas que estão fazendo aqui. O filme parece muito a história de Hamlet. Eu fiquei assistindo o filme pensando assim, nossa, o filme parece muito Hamlet, são as mesmas batidas, a mesma história, a mesma coisa de vingança contra o tio, tudo é muito igual. E quando eu saí do filme eu procurei e eu descobri que o Hamlet é baseado na história que esse filme é contado. Eu fiquei surpreso, mas isso não impede do filme não ter tantas surpresas por causa disso. Quando você começa a assistir o filme e você bate que é muito igual Hamlet, porque afinal, apesar desse filme ter visto antes, Hamlet é o que fez o sucesso, algumas batidas acabam ficando um pouco iguais e o filme acaba perdendo alguma originalidade em vários pontos e você acaba meio que matando algumas coisas que o filme pode fazer. Não que esse filme seja um filme que é feito para ter super surpresas, mas isso acaba incomodando um pouco numa história que é boa, que é bem feita, é bem conduzida, mas que tem esses pontos que não tem essa surpresa total em quase nenhum momento do filme. Apesar de ter coisas boas assim no filme, tem uma surpresa ou outra, mas contando a história, você já conhece Hamlet, você já pode matar muitas coisas que vão acontecer no filme a partir de certo ponto. O filme inteiro quase. Você não viu Hamlet, você viu Rei Leão,
também é uma boa comparação pra você ver a história do Hamlet, apesar de ter muitas diferenças. Mas a história é boa, é bem feita, como eu falei, os atores estão bem, eu gosto muito dos cenários, os cenários são bons. A única coisa que eu acho que poderia também ter melhorado na parte técnica do filme, e é uma escolha estética do filme, é contar o filme em formato de capítulos. Porque quando eu fiquei vendo os capítulos, não é uma ideia ruim, capítulo nunca é uma ideia ruim, mas o problema é mais envolvendo esses capítulos não fazem sentido estar ali, porque logo depois que passa o capítulo, ou tem uma cena, ou teria uma transição que já encaixaria perfeito e prova que aquele momento não precisava ser transferido o filme em capítulos. Então, isso é o outro ponto que eu acho que poderia mudar. O mesmo vale pro sotaque. O sotaque não seja ser um House of Gucci que chegou a me incomodar, até fazer com que eu perdesse interesse no filme. Mas são sotaques que cada um faz sotaque uma hora um fala mais grungindo, com um inglês diferente, hora um tem sotaque. Eu acho que esse é um trabalho que os americanos têm um problema também em sotaque em alguns filmes, e esse também. Não é algo que estraga, não te tira do filme, não incomoda, mas em alguns momentos você sente que poderia ser algo mais bem trabalhado ali. Mas não é algo que estraga esse filme, que mais uma vez é um grande acerto do diretor Robert Eggers. Concluindo, O Homem do Norte, The Northman, não é o melhor filme da carreira do diretor Robert Eggers, mas mesmo assim é muito bom ver um diretor tão bom e tão competente surgindo nos últimos anos. Um diretor que não tem medo de se reinventar a cada filme que ele faz, não importa se é na estética, na direção ou na forma de se contar sua história. O Homem do Norte é mais uma prova disso, de um filme muito bom, muito bem feito, tanto tecnicamente como na parte de atuação, como na parte de roteiro, e que é um filme que vale sim muito a pena ser visto no cinema, para sentir o áudio, para sentir toda a experiência que o diretor colocou nesse filme. E por isso que eu fecho O Homem do Norte, The Northman, com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme The Northman, O Homem do Norte? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.